sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a israelita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Diga comigo, midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Deus nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai na tua força, porque livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Só que pelo próprio Deus, ela deveria nunca jamais passar por algum tipo de dificuldade. Na lógica e na ótica humana, as pessoas que são chamadas por Deus deveriam usufruir dos melhores momentos da sua vida, nunca passar por nenhum tipo de privação ou problema. Mas a verdade é que coisas ruins também acontecem com pessoas boas e com pessoas que também foram chamadas por Deus como povo de Deus. Na verdade, Jesus ele vai avisar lá no Novo Testamento, quando ele diz a João, no livro de João, ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Nós só temos que ter bom ânimo, irmãos. Pois bem, os israelitas estavam enfrentando dias terríveis, dias maus, tempos de servidão. Se você vai acompanhar comigo esse capítulo 6, você vai ver que a servidão, nós vamos ler um trecho aqui que vai mostrar claramente, significava e significa até hoje escravidão, submissão à força, privação de liberdade, sujeição, opressão e cativeiro. Então Israel, sendo povo de Deus, povo escolhido na semente de Abraão, um povo abençoado, um povo próspero, mas estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida. E aí eu paro para pensar que não é só com ele que acontecem essas coisas. Provavelmente mais da metade das pessoas que estão aqui estão enfrentando algum tipo de dificuldade. Ele veio no lagar, que era no meio das rochas, ele pegou um pouco de trigo que sobrou e foi bater o trigo para separar da palha, para poder levar um pouquinho de sustento para casa. Então ele pensou: eu vou me esconder para um lugar improvável, onde não tem nada, sinal de nada, e vou ficar por lá, porque afinal de contas eu preciso levar alguma coisa para casa, algum tipo de sustento, porque na verdade não sobrava nada para o povo de Deus. Os midianitas, como foi citado aqui, estavam oprimindo o povo de Deus. E alguém vai me perguntar, eu sei, quem eram os midianitas? Ele vai formar a nação israelita. Sara vai morrer e Abraão, antes de morrer, vai arrumar para os cantos lá do Oriente e chama Quetura. Casa-se com ela, como viúvo que era, e tem filhos. E tem mais filhos com ela do que com as outras duas que teve. Teve muitos filhos. Um deles foi Midian, que vai gerar um clã, que vai gerar um povo, porque eles também eram descendência de Abraão. Mas qual é o problema dos midianitas, que eram parentes dos israelitas, estarem perseguindo os seus próprios pais? Simplesmente porque quando Abraão teve uma renda de filhos com Quetura, ele deu um presente, um dote para cada um dos seus filhos e falou o seguinte: saiam das terras do meu filho da promessa, Isaac. Vão viver lá para o lado do Oriente, para o lado da Arábia, para o lado da Cisjordânia, Transjordânia, vai viver para outro lugar, porque vocês não vão ter parte na promessa do meu filho. Para ele é a terra da promessa, para vocês é só um dote. E há um motivo por que está acontecendo tudo isso. Porque Gideão, ele está lá tentando arrumar um alimentozinho para sua família, mas ele está empolgado e ele faz uma pergunta: por que é que tudo isso está acontecendo, Deus? Porque tudo isso nos sobreveio. Se os nossos pais nos contaram das maravilhas que o Senhor fez no passado, das pragas que vieram sobre o Egito, como tirou o povo com mão forte e atravessou aquele mar seco e submergiu o exército de Faraó naquele grande mar, guiou o povo por 40 anos no deserto, chovendo pão do céu,
para espantar os animais e aquecer o frio do deserto. E ele está questionando: por que tudo isso nos sobreveio? Cadê as maravilhas? Cadê os sinais, Deus? Por que é que está acontecendo essas coisas? Por que é que estamos sendo roubados? Por que é que estão nos matando? Por que é que estão nos destruindo? E muitas vezes o crente está nesse mesmo pensamento. Talvez não está sabendo o motivo pelo qual está acontecendo, mas está questionando da mesma forma. E aí toma um segundo passo muito errado em sua vida. E sabe o que é? Achar que aquele momento que ele está passando é uma sentença divina. E não é. Momentos difíceis que enfrentamos não são uma sentença sobre o povo de Deus. Tudo isso aconteceu. Cadê os sinais? Estão dizendo, na verdade, por aí, que o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão desse povo aí, dos midianitas. Um povo que tem rancor no coração contra nós. Nos conhecem, mas nos detestam, porque sabem que nós vamos alcançar a terra da promessa, e eles ficaram de fora. E assim está o mundo espiritual ao nosso redor, todos eles juntos, armados, para nos fazer desanimar de chegar na terra. E aí, eu comecei a pesquisar. Peraí, lei básica da hermenêutica, contexto, o que vem antes e depois do texto lido pode me ajudar a entender e dar uma resposta para Gideão. Vamos conseguir uma resposta para Gideão? Vamos? É só ver o versículo 1, achou a resposta. Olha aqui: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Por quantos anos? Quantos anos? Grava aí, grifa, escreve do lado, por extenso: 7 anos por causa do pecado. As coisas mais básicas estão faltando. E talvez você vai falar: não, pastor, passei muito tempo difícil, mas arroz e feijão nunca faltou. Mas já faltou alegria, mas já faltou paz. Sim, e você estava vindo, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, e mesmo assim as coisas básicas da vida do crente um dia faltaram. Por que tudo isso nos sobreveio, Senhor? Israel empobreceu demais, mas tem um motivo por que isso está acontecendo. Uma vida de pecados abre portas para o inimigo dominar e fazer um estrago. Grave essa frase: uma vida de pecados abre portas para o inimigo dominar e fazer um grande estrago. Começou dizendo: Israel fez o que era mal. Se você vem aqui, nos capítulos anteriores, já está num ciclo vicioso. Josué morreu e entregou a terra toda conquistada para o povo. Foi Josué morrer, começou o povo se desviar. Aí se desviava, vinha opressão. Levantava um juiz, libertava, ficava em paz. Achava que a paz estava demais, voltava ao pecado. Aí vinha outros e fazia opressão. E ficou naquele ciclo vicioso, como é a vida de muito crente. Não consegue ter uma constância na presença de Deus. Eu não estou falando que você vai estar sempre lá no alto, todo mundo você vai estar dando glória, feliz, todos os dias da semana você vai estar saltando. Não, irmão, isso não é nem normal. A vida é feita de oscilações. Hora você está lá, hora você está aqui, mas a constância é que, sabe o que é a constância? É que você não desiste, é que você não para, é que você não duvida, é que você não murmura, é que você talvez questione como uma pergunta, como fez o Gideão, mas você sabe que vai vir uma resposta. E quando vier a resposta, você vai ter a plena disposição de mudar, porque senão não vai sair daquela situação. Os midianitas estavam oprimindo, mas por quê? Porque o próprio Deus percebeu o pecado. Toda vez que o pecado entra no relacionamento nosso com Deus, ele se afasta, põe um alvo nas nossas costas e fala aí: está liberado. Bom, agora que a gente começou a entender, o próprio versículo 6 vai dizer que depois que eles perceberam isso, eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, o versículo 7 vai dizer: e sucedeu que, clamando os filhos, Deus respondeu. Aí Deus enviou um profeta. Os versículos que se seguem diz que ele enviou um profeta, um homem de Deus, para falar. E a palavra daquele homem foi dura. Sabe o que aquele profeta falou? Ele falou assim: olha, Deus fez todas as maravilhas no meio de vocês, mas vocês não deram ouvidos à voz do Senhor. Só tem um caminho para vocês saírem dessa situação. Qual é o caminho? Toda vez que o pecado tem que se arrepender, irmãos, não tem jeito. Não seja no tempo que você pediu, mas a resposta logo vem. Posso ouvir um amém? Amém. E aí quando a resposta vem para Gideão, porque é ele que está questionando,
O que ele vai fazer? Já que ele fez a pergunta, ele podia já se posicionar, mas a primeira coisa que ele faz é se queixar. Se o Senhor estivesse conosco, não tinha acontecido essas coisas. Se Deus está realmente na minha vida, por que tem gente morrendo na minha família? Por que está todo mundo doente? Por que a porta está fechada? Por que a causa não sai? Por que aquela pessoa não é liberta? Aí começa a se queixar. Não, irmãos, eu estou querendo a resposta e Deus começou a liberar o anjo da resposta para a minha vida. Eu tenho que tirar as queixas da minha boca e do meu coração. Porque sabe, irmãos, não sei se você já se pegou, se pela manhã, assim que começar o dia, você já começar murmurando e se queixando de algum problema, você vai ficar o dia inteiro reclamando. E esse veneno vai contaminar outras pessoas. Porque a raiz de amargura, quando ela brota no coração, ela cria raízes e ela começa a espalhar, e quem está do lado começa a ser alcançado por essas murmurações, por essas queixas. Aí Deus falou: cara, eu estou no meio de vocês e estou falando o seguinte: não estou te enviando, você vai livrar Israel. Mas quando Deus fala, eu vou resolver, mas sabe quem eu vou usar para isso? Você. Não, Deus, levanta um profeta, levanta outra pessoa. E quem vai? Agora quem fala, irmãos? Versículo 15, ele vai dizer: Senhor, ele é cheio de ar, né? Ele começou lá falando: Senhor, se o Senhor é conosco. Agora no 15 ele fala: Senhor meu, com que é que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Manassés era uma tribo pequena, provavelmente mais pobre. A família dele, de Manassés, era a mais pobre, e ele da família era o mais pobre. Ele era o mais improvável de todos. Ele era o improvável para resolver o problema da sua família, da sua cidade, do seu trabalho, ou pelo menos dos seus próprios problemas. Gideão tentou escapar, tentou sair da sua responsabilidade. Aí Deus fala para ele: aqui versículo 16, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, Gideão, e tu ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Não fica com medo não. Aí tá bom, parei as queixas, não vou fugir da responsabilidade. Mas só tem mais uma coisa, já que vai resolver o problema, eu quero sinais de que vai acabar com essa situação. São 7 anos de dor que a gente não consegue ver, colher o que nós plantamos. Estamos vivendo como ratos, escondidos, e essa situação nós não podemos mais suportar. O que vamos fazer, Gideão? Junta o povo aí, junta o povo, porque eu vou liberar esse povo para libertar o nosso povo Israel. Beleza, mandou essa notícia, o povo animou, 32 mil homens se prontificaram. Com 32 mil, até eu, irmão. 32 mil homens se levantaram. Vamos com Gideão, vamos com Gideão. E Gideão, irmãos, o nome dele já significa destruidor, aquele que corta com espada. É guerreiro que corta com espada. O cara tem sangue no olho, para estar malhando trigo no lagar. O cara é varão valoroso mesmo. Fala aí, varão valoroso. Aí ele sai com 32 mil, guerreiros, seremos 32 mil, contra os midianitas, os amonitas e todos do Oriente. Uma multidão como gafanhoto, mas, aqui o versículo 12 do capítulo 7. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus cabelos como a areia que há na praia. A batalha vai ser difícil. A batalha vai ser difícil. Não vai ser moleza. Os calça frouxos covardes podem voltar para casa. 22 mil foram embora por causa de uma palavra. Às vezes você chama alguém para orar contigo, para tampar a intercessão na oração. Aí antes você vai passar um pouquinho da oração, vai falar assim: vamos enfrentar principados, potestades. O Satanás está agindo nessa área, tem aqui, tem essa área, tem o Exu caveira, tem o Exu da morte, tem as 7 saias, tem aqui. Aí o camarada, eles vão começar a fazer assim, opa, vamos meter isso não, esse negócio aí não vai dar certo não. 22 mil voltaram para casa com medo. Aí ele olhou, ainda tem 10 mil.
Tem 10.000, guerreiros, seremos 10.000 contra todos do Oriente. Começaram a caminhar, deu sede, Deus falou o seguinte: faz mais um teste dela. Tem águas aí, não tem? Solta esses 10.000 aí e manda eles beberem água. Aqueles que se abaixarem como cão para beber a água, você separa. E os que ficarem distraídos, você separa. E quando vocês tocarem a buzina, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Quem tem que fazer depois? Tem que gritar: espada do Senhor e espada de Gideão. Irmãos, foi o suficiente para acabar com a vida de todos aqueles inimigos. Sabe por quê, irmãos? Quando eles estavam morrendo de medo, achando que eles teriam que realmente lutar a noite inteira para ganhar 135 mil homens, Deus foi lá no acampamento do inimigo e começou a colocar sonhos na cabeça dele. E eles começaram a sonhar que vinha o exército inimigo e destruía eles. E eles começaram a achar que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa mais a maldade, em cujo espírito não há engano. Porque quando eu guardei silêncio, quando eu me fechei, eu não confessei, eu não explanei o que estava acontecendo. Ele falou: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Ele morreu por dentro. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu rosto se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Eu dizia: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que aconteceu? Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Enquanto eu guardei o silêncio, eu fiquei doente, eu fiquei mal, com algo nas costas. Os midianitas vindo, junto com os amalequitas, os amonitas, os moabitas, todos os ídolos da vida contra a minha vida, para roubar, matar e destruir. Mas quando eu percebi que eu precisava confessar, e confessei e deixei, irmãos, esse período de dor que você está passando, ele vai servir só de história para lá na frente você contar. Você lembra quando a gente passou aquela dificuldade? Pois é, agora estamos em 40 anos de paz, e olhamos